Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler um versículo na Bíblia que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 20. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui Ezequiel tratando de um assunto que é um assunto abrangente ou um assunto universal. Porque o apóstolo Paulo ele disse lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Paulo diz que todos pecaram, ele está generalizando toda a raça humana. E aqui Ezequiel está dizendo também que a alma que pecar, esta morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o pecado é a maior causa, digamos assim, a maior causa do prejuízo do ser humano. Então, se por causa que o pecado entrou no mundo, a terra foi afetada pelo mal. Ou seja, tanto na parte física do homem, como até mesmo na nossa natureza. Na natureza criada por Deus também foi afetada pelo pecado, pela desobediência de Adão e Eva. Por isso que Deus, ele sentenciou. Ele usando ali o profeta Ezequiel, ele sentenciou toda a humanidade. Ou seja, dizendo que a alma que pecar, esta morrerá. Mas nós louvamos a Deus, que Deus, ele é um Deus justo. E ele age de uma forma que às vezes muitos não compreendem. Como por exemplo, se o homem é mau, por que muitos que fizeram coisas ruins hoje pode considerar um salvo? Na realidade é que a Bíblia nos ensina em João 3,16 que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho único para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus também de amor, um Deus amoroso. Ele sempre deixou um meio de escape para o ser humano. E o meio de escape para o ser humano nos nossos dias é a pessoa bendita de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo para provar e mostrar ao homem que Deus o ama. Olha o que é que diz Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui Ezequiel usado por Deus, um porta-voz de Deus, ele está dizendo que a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso dá a entender que todos aqueles que reconhecem que é pecador e que precisam de Deus e sabe que Jesus é o único que pode lhe justificar diante de Deus e aceita a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esta pessoa passa a ser justificada ou se tornará um justo diante de Deus.
e agora vai praticar a justiça. Então a sua justiça ficará sobre esta pessoa. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não querem Jesus, preferem viver na impiedade, também o profeta Ezequiel está dizendo que a impiedade do ímpio também cairá sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém venha se gloriar. Ou seja, as obras não salvam ninguém. As obras, elas são espontâneas de um coração transformado pela palavra de Deus. Todos aqueles que são transformados pela palavra de Deus, as suas obras serão espontâneas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz Mateus capítulo 5, e parece que é o versículo 19. Mateus capítulo 5, versículo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5, 19 diz assim. Vamos ver aqui, 5,19. É exatamente Mateus 5,19. Mateus 5,19, Mateus 5. Tá aqui. Mateus 5, versículo de número 16. 16. Não é 19, é 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as obras, elas não precisam ser mostradas. Os homens que têm que ver as nossas boas obras. Por isso que as obras que Deus quer e se agrada são as obras espontâneas pelo coração transformado pela palavra de Deus. Então que nós possamos entender que a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo permanecerá sobre ele. A impiedade do ímpio também permanecerá sobre ele e cairá sobre ele. Então isso fala sobre o quê? Fala que não existe maldição hereditária. Não existe. Por mais que os filhos sofram pelos pecados que o pai comete, mas não serão condenados por causa do pecado dos pais. Serão condenados pelos seus próprios pecados, porque cada um tem que dar a conta de si mesmo a Deus. É individual. A responsabilidade é do filho, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é da mãe. Então a responsabilidade ela é individual. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim como Ezequiel está dizendo que a alma que pecar, esta morrerá, aí você vai dizer, mas é no Velho Testamento. Aí vamos para o Novo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós venhamos compreender um pouco sobre o que Ezequiel estava falando, olha o que é que diz aqui, ó. Ele vai dizer aqui, Ezequiel se torna um teólogo. Ele é geralmente um pastor, preocupando com o cuidado e a cura das almas. Ou ele é um profeta que declara conselhos de Deus com fraqueza e determinação. Mas aqui se trata de doutrina. O que Ezequiel diz é que, mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais, em uma ordem natural, de causa e efeito, Deus não vai castigar um filho pelos pecados do pai
e também não condenará o justo, ou melhor, não condenará o justo, o filho do injusto, porque seu pai foi justo. 2 vezes no capítulo Ezequiel diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então ele está dizendo aqui que Deus ele não vai castigar o justo porque seu pai é injusto. Porque a responsabilidade ela é individual. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Ezequiel estava querendo ensinar e está ensinando para nós. Que possamos entender que nós somos pecadores, carentes de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos de Jesus para nos livrar da condenação eterna. Precisamos de Jesus para nos justificar diante de Deus. Precisamos do seu sangue para nos purificar, para nos lavar dos nossos pecados. Que esta palavra possa te ajudar a você entender que você é um pecador e precisa de Deus. Jesus, ele é o único que pode nos justificar diante de Deus. Que esta palavra possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, possa te ajudar a você compreender de que nós precisamos imediatamente correr para os braços de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.